Se você vai produzir 250 fichas numeradas, já deve imaginar que digitar de uma por uma não é a melhor opção. Afinal, dá para automatizar o processo definindo um intervalo numérico entre 1 e 250, distribuir o resultado e produzir como bem entender. Ou talvez você tenha vários crachás para produzir, e aí você tem uma lista de nome e outros dados variáveis, além de fotos e QR Code de controle. Dá para automatizar tudo isso também e agilizar a sua produção. O recurso da vez é a impressão mesclada, uma ferramenta que te permite utilizar arquivos para gerar dados, criar QR Codes variáveis, numeração automática, enfim. É uma ferramenta tão poderosa que vamos dividir em 3 etapas. Começando pelo básico e localizando a ferramenta em si, comece indo aqui em Arquivo, Impressão Mesclada, Criar ou Carregar Mesclagem de Impressão. A partir daqui você pode gerar dados ou você pode importar dados. Vamos começar gerando dados e para isso você clica aqui em Adicionar coluna e escolhe qual é o tipo de coluna que você vai adicionar. Entenda as colunas como um campo variável do seu documento. E como aqui eu estou tratando de uma ficha numérica, então naturalmente o meu tipo de coluna vai ser uma coluna numérica. Eu defino um nome que eu vou utilizar aqui. Como o meu campo aqui ele tem 3 dígitos, então vou utilizar 3 dígitos aqui. Eu gosto de utilizar 000. O formato do campo numérico, eu vou botar 00x, que significa que os números iniciais eles vão começar 001, 002, 003 e por aí vai manter uma certa constância na questão do tamanho dos números. Como eu tenho um número de início, então meu primeiro número vai ser 1, desmarca essa opção aqui de incrementar continuamente, que eu tenho um número final, que vai ser o 250, e clico em adicionar. E ele já gerou aqui todos os meus números e eu posso continuar. Assim que eu aperto em concluir, já vai aparecer esse diálogo para incluir os dados variáveis na minha arte e eu posso inserir de várias formas. Você pode, por exemplo, apertar aqui em inserir campo e ele vai criar um objeto variável na sua arte. E a partir daqui, por ser um texto, você pode copiar as propriedades, por exemplo, clicando com o botão direito e arrastando para cá. Eu posso copiar todas as propriedades e ele já copia fonte, formatação e tudo mais. Mas eu gosto bastante de simplesmente selecionar todo o texto e inserir campo. Não se preocupe com esses sinais de maior e menor que, eles só indicam que isso aqui é um objeto variável, eles vão sumir quando você for para a arte. Como esse objeto de trás aqui também é um texto variável, então eu vou ocultar esse primeiro daqui, vou editar esse texto aqui e inserir campo. Pronto. Agora eu retomo com o meu texto artístico. E já posso clicar aqui para criar documento mesclado, que ele vai criar um arquivo de 250 páginas de 1 a 250. Olha só, tudo é numerado de 1 a 250 corretamente. A partir daqui eu já posso produzir se eu quiser. Então, Ctrl P, por exemplo, venho aqui em visualizar a impressão, distribuo como eu bem entender, adiciono marcas de corte e já posso enviar para minha impressora se eu quiser. Ah, John, eu não tenho impressora, mas eu quero salvar o arquivo bonitinho do jeito que está aqui. Não tem problema. Vai lá em pdf24.org e baixa o PDF24 Creator. Ele vai adicionar uma impressora virtual na sua máquina, e então é só selecionar ela bem aqui na sua lista de impressoras, apertar em imprimir, que ele vai gerar um PDF com base nesse seu arquivo. E aí a gente já pode ver o PDF gerado aqui, bem bonitinho, bem distribuído, do jeito que a gente montou. Avançando um pouco mais na ferramenta, agora vamos lidar com o texto. Vamos aproveitar que a tela de impressão mesclada está aqui, então criar uma impressão mesclada. Venho aqui adicionar coluna e agora eu vou trabalhar aqui a coluna de texto. Como aqui a única informação que vai mudar é o nome do convidado, então eu vou colocar aqui convidado como o nome da minha coluna, adicionar. A partir daqui eu estou livre para adicionar os meus dados, então eu adiciono aqui um campo em branco, clico uma vez aqui para editar, colo o nome do convidado e vou fazendo isso aqui repetidamente. Crio um campo em branco, clico uma vez, colo o nome do convidado e vai fazendo isso sucessivamente. John, é chatão fazer isso manualmente, não tem como agilizar? Oh, tem sim. A minha lista de convidados vem desse arquivo em texto, então eu posso limpar todos esses dados gerados e utilizar esse arquivo. Eu venho aqui em importar a fonte de dados, localizo aqui o meu arquivo, convidados, e isso aqui é uma informação que você vai ter somente com arquivos em texto, somente em arquivos TXT. Por padrão, o bloco de notas ele salva nesse formato aqui, Unicode UTF-8. Porém, como você pode ver, minhas fontes elas são um pouco quebradas aqui, especialmente nos acentos. E por que isso acontece? Se eu abrir aqui o meu bloco de notas, você pode reparar que a codificação dele está aqui como ANSI. Então, eu venho aqui novamente, importar fonte de dados, convidados, abrir, vou substituir esse aqui,
e seleciono corretamente o meu módulo ANSI, que no caso esse é ANSI Latino 1, que possui as fontes latinas, acentuação e tudo mais. E tudo corrigido. Agora sim. Porém, calma. De praxe, a primeira linha do documento é dedicada ao título da coluna. Então, como você pode reparar, Renato e família iriam ficar sem o convite e ia causar uma certa confusão, né? Então, eu vou simplesmente editar o meu arquivo de texto. Vou jogar tudo para baixo, vou criar apenas a primeira coluna aqui com o nome convidados. Ctrl S para salvar, posso fechar aqui meu documento. E aperto nesse botão de atualizar, que ele já vai atualizar corretamente. Novamente aqui selecionando a codificação Latino 1, a NSI. E ok, convidados, todos aqui, do 1 ao 19. Aperto aqui para continuar. Como um posicionamento vai ser feito aqui, eu seleciono tudo, inserir campo. E já está inserido os meus dados variáveis. Opa, acabei fechando a minha tela de impressão mesclada. Não tem problema, você vem aqui novamente, arquivo, impressão mesclada, editar mesclagem de impressão. Quando apertar em continuar, vai estar disponível novamente aqui essa tela de impressão mesclada. Vem aqui, criar documento mesclado ou imprimir o documento mesclado, que aí ele não vai gerar mais esse arquivo, ele vai gerar um arquivo temporário e você pode imprimir diretamente. Mas esse daqui já está tudo certo para você mandar para a produção. A partir daqui você já sabe o essencial dessa ferramenta e está pronto para o próximo nível, lidando com múltiplos dados. Eu tenho essas credenciais de evento, que estão separadas entre as credenciais da equipe e as credenciais dos participantes, e naturalmente eu também tenho esse arquivo no Excel, que está bem separado aqui entre staff e participantes. Para evitar uma certa confusão de dados, eu vou dividir esse arquivo em dois. Então eu vou para essa minha segunda página, botão direito aqui, vou para duplicar página e duplicar para um novo documento, que automaticamente ele já cria um novo documento com base naquela página que a gente copiou. Então eu volto aqui para o meu arquivo original, apago essa página, botão direito aqui na minha guia, excluir página. Ok, vamos trabalhar por aqui. Arquivo, impressão mesclada, criar ou carregar mesclagem de impressão. Como a gente bem sabe, vamos aqui em importar fonte de dados, seleciono meu arquivo do Excel, já vai dar esse erro dizendo que o arquivo está sendo usado. Então vou simplesmente fechar ele aqui, ok, e reabri-lo. A guia que eu quero alterar, no caso aqui é da Staff, então vou adicioná-la. Temos todos aqui, ótimo, e vamos continuar. Nesse menu eu seleciono qual é a informação que eu vou inserir. Então no caso aqui, informação de nome, ela vai ficar bem aqui. Seleciono tudo, inserir campo. Função, inserir campo, ok. Agora ID. Seleciono tudo, mudo aqui para ID. Inserir campo. Eu vou clicar fora, que como você pode reparar, ele já liberou essas duas opções aqui, imagem, QR Code, que eu também quero acrescentar esse QR Code aqui. O tipo do QR Code vai ser um QR Code de texto simples, já que ele só vai conter aqueles numerais da identificação, e a base de dados que vai estar no QR Code é a base de dados da ID. Então, inserir campo, ele vai inserir um QR Code variável também. Quem dera eu pudesse copiar todas as propriedades desse QR Code aqui, né? Então, vou ter que refazê-lo da forma que ele está. Então, vamos aqui para propriedades, no QR Code, ele está sem preenchimento. Vamos lá. Sem preenchimento, as bordas aqui zeradas. A cor dos pixels vai ser esse azul. E o tamanho e posição eu coloco ele bem aqui. Pronto. Só apagar isso aqui. E agora eu crio um documento mesclado, já com todos os meus dados variáveis com base naquele meu arquivo do Excel. Vamos repetir o processo nesse outro documento dos participantes. Vamos lá. Criar uma impressão mesclada aqui. Importar a fonte de dados. Vou abrir meu documento. Dessa vez eu vou selecionar a minha guia de participantes e adicionar. Continuar. Na parte do nome, vai ficar aqui, inserir campo. Essa aqui é a identificação, ID. A função eu não vou atribuir, já que a função de todo mundo aqui já vai ser de participante, então isso aqui eu vou manter. Agora mudo isso aqui para gerar um QR Code de texto simples com base em ID, inserir campo, duplicar aquelas mesmas propriedades do QR Code, posicionar e criar um documento mesclado.
Viu como chega no ponto que chega a ser prático, uma coisa que naturalmente demoraria horas se fosse fazer manualmente? E dá para avançar ainda mais. Dessa vez vamos acrescentar fotos na jogada, então temos aqui a nossa arte, temos aqui a nossa lista com os nomes e informações, temos aqui uma pasta com as fotos dedicadas e vamos começar. Vir aqui em impressão mesclada, criar uma mesclagem de impressão, ou se você tiver isso aqui fechado, começando o arquivo do zero, impressão mesclada, criar ou carregar mesclagem de impressão, importar a fonte de dados e o meu arquivo é esse aqui, o IPETS. Está sendo usado, então fechar o Excel e abrir novamente. Com o arquivo carregado, podemos adicionar mais uma coluna aqui que vai ser dedicada justamente ao caminho que vão estar as fotos. Então vem aqui, adicionar coluna, dessa vez uma coluna de caminho e o título dela vai ser foto. Vou adicionar. E como é que funciona? Você clica uma vez aqui para selecionar, clica mais uma vez para editar, novamente aqui. Clica uma vez para selecionar essa, clico mais uma vez e ele vai editar aqui o meu caminho. Então, clico nesse ícone e localizo o bicho, que no caso aqui, Luna. Luna, cadê você? Luna. Coisa linda. E é exatamente isso que você deve estar imaginando. Vai ser feito manualmente. Seleciona, localiza quem é. Vamos lá, Toby é você. E se quiser ter uma visão mais isolada das informações, você vem aqui, visualizar, registro único, que você vai passear pelos registros e localizar qual é o que está sem a informação. Clicando nesse ícone aqui, ele vai para o primeiro, e aqui vai para o último, que pelo visto tem alguma informação que está faltando. Tem informação em branco aqui, é interessante ter visto isso. Menos. Agora sim, 24 bichinhos. Visualizar registro único, ótimo. Do primeiro ao último, tudo ok. Clico uma vez para selecionar, clico mais uma vez aqui para editar o meu caminho, localizo a foto. Você é Max. Hello, Max. E vai fazendo isso sucessivamente. Ok, 24 pads adicionados. Vamos aqui em continuar e inserir as informações na nossa arte. Começando aqui pelo nome. O nome ele vai vir para cá. Seleciono todos, inserir campo. Próximo campo aqui, vamos para o nome do tutor. Eu posso selecionar apenas uma parte para receber os dados variáveis. Então, como isso aqui vai mudar o nome do tutor, seleciono somente aqui esse campo, tutor, e inserir campo. Simples assim. Idade, seleciono tudo aqui. Idade, inserir campo. Peso, inserir campo e tipo sanguíneo. Vem aqui e tipo sanguíneo, inserir campo. Não se preocupe com esses nomes sobrepondo aqui, um e outro, porque quando a gente for para os dados variáveis de fato, então aqui só vai ter no máximo 3, 4 caracteres, eles não vão sobrepor. Isso aqui é só para mostrar qual é o nome da coluna que a gente definiu. Vamos continuar. QR Code, como a gente já viu, você seleciona aqui um modo para QR Code, tendo certeza que não está selecionado nenhum texto, caso contrário ele só vai permitir inserir texto. Então cliquei fora, mudei aqui QR Code. O tipo do QR Code, texto simples, já que ele só vai mostrar informações de identificação. Então muda aqui. A base de dados que vai gerar esse QR Code vai ser identificação e inserir campo, ok? Para reproduzir a formatação desse QR Code, vamos ver o que foi que eu fiz, certo? Então zerei as bordas dele, preenchimento sem preenchimento. Os pixels vão ficar nesta cor aqui, esse rosinho um pouco mais claro. Deixei um arredondamento aqui de 50% para os pixels, copo que é hoje redondo. E qual é a parte do dimensionamento? Ele fica aqui, né? Certo. Dimensionamento para 85%. Ótimo. Agora é só colocar no tamanho, posicionar e tranquilamente. Para finalizar, vamos acrescentar a foto. Dessa vez vamos mudar aqui um modo para a imagem. A coluna de foto vai ser essa daqui de foto, naturalmente. Eu preciso ter alguma imagem de referência, então clico nesse ícone aqui da pastinha, vamos selecionar Amora. Vai você. Coluna para fonte de dados fotos, certo, inserir campo. Aqui o tamanho tanto faz, que eu vou incluir aqui no Power Clip.
mudar o modo aqui para preencher proporcionalmente. Certo, vou retirar o preenchimento desse Paperclip. E eu acho que não está faltando mais nenhum dado, eu já posso apertar aqui em criar documento mesclado. Olha só que coisa linda, tudo gerado automaticamente e sem nenhum esforço. Belinha? Ó, parece contigo. Pois bem, a impressão mesclada é uma ferramenta poderosa que vai te ajudar a ganhar tempo e a ter mais segurança com os dados variáveis. Afinal, se você seguir o passo a passo até aqui, a margem de erro vai ser praticamente zero. Se ainda restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou então dá uma palavrinha lá no nosso grupo no Telegram que a gente vai ter o prazer de te ajudar. No mais, deixa a imaginação fluir e pratique sem moderação. Até a próxima!